Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vamos bater um papo com o médico oncologista Nario Takimoto. Você sabe quantos feriados temos em 2022? Acompanhe, o setor turístico está de olho. Projeto quer dar agilidade no atendimento nas UBSs e UPAs. 4 de fevereiro de 2022, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando da Terra das Cataratas, que busca atrair cada vez mais visitantes. E para isso, está de olho nos feriados deste ano, especialmente os prolongados. A Prefeitura anunciou o calendário de 2022 e ao todo teremos 18 feriados, sendo 4 deles nacionais e prolongados. E a expectativa é que aumente ainda mais o número de turistas na cidade. O carnaval nesse ano, que cai no final de fevereiro, não terá os desfiles por conta do aumento dos casos de Covid. Mas no dia 28 de fevereiro até o meio-dia do dia 1º de março será ponto facultativo na cidade. O segundo feriado prolongado começa no dia 15 de abril, que será em uma sexta-feira. E logo após vem o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril e no dia seguinte será ponto facultativo. O feriado de Corpus Christi também está previsto como prolongado. E o próximo será só no dia 15 de novembro, em uma terça-feira. E na segunda-feira será ponto facultativo. E mesmo com os feriados, fique tranquilo, porque os serviços de segurança, saúde e limpeza funcionarão normalmente na cidade. Um projeto quer ampliar e priorizar o atendimento pediátrico nas UPAs e UBSs do município. De acordo com a proposta do vereador João Morales, a medida vem possibilitar mais agilidade aos atendimentos a crianças e adolescentes. O parlamentar ressalta a falta de médicos, pediatras e a demora nos atendimentos, que tem sido motivo de muitas queixas da população. Em algumas visitas que nós temos feito na unidade de saúde, a gente vê essa necessidade, justamente pelo período que nós estamos vivendo na cidade, a questão da falta de médico pediatra, que a gente entende a situação, porém nós não podemos entender e aceitar a demora do atendimento das crianças, né? Como pai e também como a gente tem amigos que têm filhos, muitas vezes a gente vai na unidade de saúde e a unidade de saúde está lá uma fila de crianças, não tem médico pediátrico e os clínicos gerais estão atendendo apenas os adultos. Então que isso se torne uma lei para que as crianças tenham essa prioridade, ela já tem por direito essa lei, então assim, mas que seja uma lei municipal que atenda as demandas das crianças primeiramente. Veja no próximo bloco. Reta final para as inscrições da Meia Maratona das Cataratas. A comunidade terá a oportunidade de adquirir produtos importados a preços baixos no Mega Bazar do Observatório Social, aqui em Foz do Iguaçu, neste sábado. As senhas para o público serão fornecidas a partir das 7h30 da manhã, por ordem de chegada. E a entrada vai estar liberada a partir das 9 horas. O bazar será realizado na sede da Casa Maria Porta do Céu, no Jardim Paraná. E o pagamento poderá ser feito com dinheiro, Pix ou cartão de débito. As pessoas vão entrar em grupos de 10 por vez para as compras ali no espaço e deverão permanecer com máscaras o tempo todo, utilizar o álcool em gel e manter o distanciamento uma das outras, seguindo a orientação dos monitores presentes. Os produtos à venda incluem celulares de várias marcas e modelos, videogames, vestuários, perfumes de marcas internacionais, brinquedos, caixas de som, utilidades, ferramentas e peças para veículos. A lista de variedades também contempla cosméticos, armações de óculos, maquiagens e aparelhos musicais. Uma das corridas mais esperadas aqui em Foz do Iguaçu é a Meia Maratona das Cataratas. E você tem que ficar de olho, porque as inscrições estão na sua reta final. As inscrições da 13ª Meia Maratona das Cataratas chegam ao fim no dia 20 de fevereiro. Você pode escolher o percurso de 21 quilômetros ou de 8 quilômetros, tendo como cenário principal
uma das 7 maravilhas do mundo. Quem quiser acompanhar a chegada dos participantes pode estar adquirindo o ingresso lá no terminal de autoatendimento. E quem ainda não se inscreveu, dá tempo, é só entrar aqui no site e fazer a sua inscrição. Neste 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. A Itaipu se une a vários monumentos mundiais em uma iluminação azul. No Dia do Câncer, uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer com o apoio da OMS ocorre, cujo objetivo é aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença. Com base nisso, durante todo o mês de fevereiro, a Itaipu Binacional iluminará as estruturas com a cor azul, em alusão à data, integrando um grupo de edifícios e monumentos de mais de 130 países que usarão a cor azul ou laranja. Na campanha Shine a Light, ou seja, brilhe uma luz, estando entre eles o Empire State Building em Nova York, as Cataratas do Niágara e a Ponte Bósporos em Istambul. Veja a seguir, ainda falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Nessa edição você vai acompanhar uma entrevista com o oncologista Nairo Takimoto. E no Dia Mundial de Combate ao Câncer, o DC Notícias traz para você uma entrevista que nós fizemos com o Dr. Nairo Takimoto, que fala sobre essa doença. E o DC Notícias Web de hoje vai falar de saúde, prevenção e cuidados, pois nós estamos no Novembro Azul. E para ir dar esses detalhes, nós estamos recebendo o médico oncologista, urologista, Nairo Takimoto, que vai conversar conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Muito obrigado, eu quero agradecer todo o grupo, quero agradecer você pela oportunidade, sempre é muito bom a gente poder contribuir um pouquinho com informação. E o Novembro Azul é muito isso, é trazer a informação para a gente trazer esclarecimento e tirar aqueles medos, aqueles tabus que ainda prejudicam aos nossos homens de terem acesso em tempo adequado, né, à sua saúde e evitar assim comprometimentos maiores, né, de doenças que às vezes são tratadas e até às vezes nem são necessários grandes procedimentos, né? Doutor, pois é, falando em Novembro Azul, prevenção, cuidados. Qual é o principal problema hoje para se tratar o câncer de próstata? O câncer da próstata é uma doença que eu penso que o principal problema dele é que ele é insidioso e ele é meio, ele causa assim poucos sintomas. Então você não pode confiar que você vai descobrir ele por sintomas. Na verdade, para ser bem pragmático, o câncer, quando ele está em estágios iniciais, ele não causa praticamente nenhum sintoma. De modo que ele é tricky, né? Ele é uma coisa que te engana. Então, se nós, homens, esperarmos ter sintomas para que nós possamos procurar auxílio médico, chegaremos sempre tarde. Eu penso isso seja um mau problema. Então, é necessário que o homem procure o seu médico, seja um cardiologista, o seu urologista, com uma certa frequência para que a partir aí no mínimo dos seus 50 anos de idade, se ele não tem história familiar de câncer, ou a partir dos 45 anos de idade, se ele tiver história familiar de câncer, ele procure um médico para fazer basicamente um PSA e na sequência um toque retal, né, para que possa então a partir daí fazer diagnóstico de aproximadamente 98% dos tumores. E quando você faz então o diagnóstico numa fase bem inicial, você às vezes praticamente não precisa nem tratar, você vai acompanhar esse doente e a hora que você percebe ou esse paciente tem vamos dizer assim, ele tem sinais clínicos e também sinais, seja por exemplo da patologia da doença, que mostrem que essa doença ela é agressiva, então você trata esse paciente mais rapidamente. Quando ele tem sinais que é uma doença mais bem diferenciada, a gente chama uma doença menos agressiva, a gente pode, às vezes, até observar esse paciente. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce. Não pode ter medo de achar. Achar significa ter mais soluções para você tratar o paciente. Nós conversávamos no intervalo das tecnologias, século XXI, que hoje existem muitos tratamentos e quando a pessoa se depara com a palavra câncer, ela vê nessa palavra a sentença de morte. Não é isso hoje em dia, doutor? Perfeito, muito bem colocado.
a gente ainda vive um atraso, vamos dizer assim, não houve uma atualização da palavra câncer. Né? Eu até não gosto muito da palavra justamente por trazer esse medo de morrer e esse prognóstico fechado, né, sombrio. Eu prefiro o nome neoplasia, que é um crescimento novo. As neoplasias, elas podem ser benignas e malignas. As neoplasias hoje, quando diagnosticadas de modo precoce, você consegue fazer tratamentos com altos índices de cura. Por exemplo, o câncer do colo uterino, o câncer da própria mama, né, que tivemos agora, o Outubro Rosa, e o câncer da próstata. O câncer da próstata hoje, quando diagnosticado numa fase inicial, você tem pelo menos 85% de cura, no primeira abordagem. E, por exemplo, se esse paciente operou, a doença voltou depois aí de 5, 10 anos, você ainda pode tratar de novo esse paciente, por exemplo, com a radioterapia, mais ou menos com uns 85% de cura. Se você for fazer as contas, você praticamente cura quase que a grande maioria das pessoas. No entanto, se você deixa isso para depois, você não vai conseguir tratar esse paciente com essa mesma taxa de cura, né? Você vai conseguir muitas vezes só paliar a doença e postergar a piora de qualidade de vida desse paciente. Né? Então, o grande segredo, eu penso, é você fazer o diagnóstico precoce. E para isso você precisa fazer o acompanhamento com o seu médico, né? Como a gente já falou, basicamente com 2 exames, o toque retal e o exame do PSA, que é uma substância que a gente tem no sangue, que dosa, e ao ter uma elevação desse PSA, a gente sabe que existe alguma doença na próstata. Ou é uma prostatite, ou é um crescimento benigno, ou eventualmente o câncer. O médico urologista sabe diagnosticar isso na hora que ele compara a quantidade de PSA que subiu, o tamanho da próstata, junta com o toque, aí ele tem uma ideia disso, e daí ele sai fazendo os exames necessários para fazer o diagnóstico. Doutor, o senhor deve se deparar no seu dia a dia com o preconceito, a vergonha ainda de muitos homens, nesse caso de fazer um exame, de contar para a família. Como que dá para quebrar ainda no século XXI esse tabu desses homens que às vezes por muito medo, muita vergonha, por preconceito, por todas essas questões ainda não fazem esse exame, que é tão simples? Tão simples e com custo muito baixo e muda a vida desse homem. Né? Depois que está doente numa fase avançada, não adianta mais. Eu penso que a solução para isso é o próprio Novembro Azul, esse movimento que começou aí há mais de 20 anos, né? Praticamente mais de 20 anos aí, está completando, né, agora, e é um movimento que começou lá na Austrália com essa ideia de informar. Né? Na época eles chamavam de Movember. Movember de mustache, né, que é bigode do inglês, e November, né, que é novembro. Então era o novembro para falar do homem. Porque mesmo lá na Austrália ainda se tem essa coisa do preconceito, do homem achar que ele não fica doente, que ele é o super-homem, né, nunca adoece. Isso faz parte um pouco desse estereótipo, né, que a gente ainda tem do homem. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Tanto é que o homem vive no Brasil ainda, em média, 6, 7 anos menos do que vive uma mulher. Por conta que a mulher, ela já é desde novinha, a mãe leva ela para fazer o exame com o ginecologista, e ainda é muito raro. Já temos homens que levam seus filhos, mas ainda é raro ter essa cultura, né, do pai levar o próprio filho no urologista. Então, para quebrar isso, eu acho que tem um super valor esse movimento Novembro Azul, essa própria abertura que a UDC, o Grupo DC está dando para a gente falar um pouquinho de câncer de próstata, né, da saúde masculina. Então nós temos que nos engajar enquanto comunidade e falarmos com as pessoas. A maneira de quebrar o tabu é trazer conhecimento. O conhecimento e a gente ter a oportunidade de tirar as dúvidas faz com que a gente perca, né, a vergonha e perca o medo. Né? Então eu acho que o grande negócio é falarmos mais. Vamos falar de saúde masculina, né? Com certeza. Hoje esse tratamento, a prevenção, os cuidados pela rede pública, os homens podem ter esse acesso? Sim. Hoje o SUS, ele provê basicamente ou prioritariamente tudo que é necessário para você fazer o diagnóstico precoce, que é fazer o PSA e o toque. Além disso, pelo SUS, aqui em Foz nós temos um CACOM, que é uma unidade do SUS que atende câncer de próstata, todos os tipos de câncer, na verdade. E lá você provê também fazer a biópsia guiada por ultrassom e com isso ter o diagnóstico.
e o tratamento também. Você consegue fazer todo ele pela rede pública sem custo algum para as pessoas. Que muitos procurem, que muitos ouçam essa entrevista, essas informações repassadas pelo senhor, que é uma causa muito importante, muito necessária hoje na sociedade. Eu quero agradecer, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e desejar aí que os homens percam, né, um pouco mais o medo e a vergonha e procurem os seus médicos para que eles possam tirar as dúvidas, ter os esclarecimentos e com isso fazer o diagnóstico ou, inclusive, conversando, você vai mudando os seus hábitos, vai buscando uma postura mais saudável, né? A gente precisa se responsabilizar mais pela saúde, né? Nós podemos, indo ao médico ou mudando uma alimentação, fazendo pequenos gestos, a gente pode melhorar a nossa vida, independente de toda a dificuldade que a gente sabe que a gente sofre hoje no mundo, né? Muito obrigado. Dr. Nário Takimoto, nós que gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web e essas preciosíssimas informações. Foi um prazer bater esse papo, conversar com o senhor aqui no DC. Obrigado. DC Notícias Web desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e a gente se vê. Até lá. Até lá.